Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse treinamento estaremos falando um pouquinho sobre a importância da comunicação organizacional. Vocês sabiam que para se ter um bom funcionamento dentro de uma empresa é necessário se ter a comunicação? Porque é por meio dela que se mantém o fluxo de informações necessárias para todo o trabalho. Dentro dessa comunicação existem 3 grupos de funções da comunicação organizacional, que o primeiro fala sobre a comunicação que dá ênfase nas funções e nos objetivos. É esse que vai estar regulando a respeito das funções, dos objetivos que a pessoa tem que estar exercendo dentro de uma empresa. O segundo refere-se ao recebimento de informações, a transmissão e o recebimento de informações. É através desse que a pessoa transmite uma informação, como por exemplo, um funcionário está comunicando ao seu gestor que vai ter que estar faltando no serviço devido a motivos de saúde, por exemplo, tendo que entregar algum atestado ou algo do tipo. E o terceiro refere-se a manutenções interpessoais. É aqui que vai estar se dando o feedback, falando palavras motivacionais sobre a satisfação de trabalho, se está exercendo ou não bem a sua função ali dentro da empresa. Existem alguns fatores culturais que favorecem a comunicação organizacional, como, por exemplo, as práticas de gestão e liderança humanizada, onde o gestor exerce a cultura democrática que dá ao funcionário voz, que dá a ele direito de se expressar dentro de uma empresa, facilitando assim o diálogo e deixando o ambiente mais criativo e expressivo. Assim como também existem fatores culturais que dificultam a comunicação dentro de uma empresa, que são as ideologias gerenciais, as linguagens administrativas, os jargões e toda a estrutura burocrática. Assim também como as linguagens formais e informais, que podem ser tanto favoráveis quanto podem ser um obstáculo dentro da comunicação organizacional. Vai depender muito da cultura da empresa. E ter uma cultura organizacional é importante para se ter uma boa comunicação, pois os funcionários eles vão se identificar com a empresa, vão se identificar com a equipe, assim como se identificar com aquilo que eles estão fazendo. Assim, eles não vão entender que estão sozinhos e eles compreendem que podem se comunicar com as pessoas que estão ali dentro. E até mesmo para crescerem, e para melhorarem o seu rendimento de trabalho. Sendo necessário, então, que a empresa crie canais formais de comunicação entre os seus funcionários, entre as equipes e os setores, compartilhando entre eles os seus valores, a sua cultura, construindo dentro de uma empresa fatores que são favoráveis para se ter uma boa comunicação organizacional. Na comunicação interpessoal, existem 2 atores. Um emissor, que codifica e emite a mensagem, e o receptor, que decodifica a mensagem. E os canais que essas mensagens são enviadas podem ser verbais e não verbais. E essas mensagens, elas modificam e afetam a vida das pessoas que recebem. Por isso, quando 2 pessoas elas interagem, elas reforçam e estimulam o que está sendo dito e feito. E assim elas criam padrões de comunicação entre elas. É por isso que muitas vezes algumas pessoas conseguem se comunicar somente pelo olhar. E a comunicação, ela também refere-se ao silêncio. Muitas vezes a pessoa se comunica ficando quieta, não falando nada. Então, a mensagem, ela não apenas comunica algo, mas ela também interfere e influencia o comportamento e a atitude das pessoas que interagem entre si. Portanto, compreendendo um pouquinho melhor sobre a comunicação, a importância da comunicação organizacional, é importante entender também que a forma como você se comunica dentro de uma empresa influencia a relação que você vai estabelecer ali com toda a sua equipe de trabalho, assim como também influencia a forma que você vai ser avaliado. Então agora as meninas vão estar falando um pouquinho a respeito dos ruídos que existem na comunicação e sobre a comunicação assertiva. Quando isso não acontece e quando essa mensagem não chega do jeito que queremos, vamos imaginar aqui um telefone sem fio. Então, dificilmente a mensagem que a gente vai transmitir vai ser a mesma que vai chegar para a pessoa.
Então, dificilmente ela vai receber a mesma mensagem que a gente passou. E vocês sabem por que isso acontece? Em uma empresa, nós chamamos isso de ruídos da comunicação. Vamos explicar mais o que é isso. Então, existem 4 tipos de ruídos. O primeiro é o ruído físico. O ruído físico é uma interferência externa que prejudica tanto o falante quanto o entendimento de quem está ouvindo. Esse ruído pode ser pessoas falando no mesmo ambiente, uma música alta no mesmo ambiente, zumbido de um computador ou barulho alto da vizinhança. O ruído fisiológico, ele ocorre devido à condição física do falante ou do ouvinte, que interfere na efetividade da comunicação e torna a comunicação menos clara e efetiva. Esse ruído, ele pode acontecer devido a uma deficiência física ou até mesmo pelo uso de alguns medicamentos ou dores de cabeça. Há ainda o ruído psicológico, que diz respeito às qualidades pessoais, a forma como a pessoa está em determinado dia, que vai interferir na forma de se comunicar ou de interpretar os outros. Isso pode acontecer devido a uma preocupação excessiva ou emoções como raiva, tristeza, sentimentos que a pessoa está passando no dia e que interferem na efetividade da comunicação. E por último, temos o ruído semântico, que acontece quando o falante utiliza termos ou uma linguagem da qual o ouvinte não entende ou desconhece, causando assim a interferência no entendimento da comunicação. Ruídos na comunicação podem causar muitos resultados negativos dentro de uma empresa, como por exemplo, a insatisfação dos clientes, o aumento de erros nos processos, a dificuldade na gestão, a diminuição da produtividade, treinamentos inadequados e distorção de mensagens entre os próprios colaboradores ali na equipe. E aí nós chegamos à seguinte questão: será que a forma como você fala com seus amigos é a forma ideal de falar com todo mundo? Ou será que as diferentes gerações entendem as gírias que você utiliza? Para responder essa questão, eu trago agora 2 tipos de comunicação: comunicação informal e comunicação formal. E o que são essas comunicações? Comunicação informal é aquela que utilizamos no dia a dia, com os nossos amigos, ou com pessoas que convivemos, ou que temos mais intimidades. Nessa comunicação, nós podemos utilizar gírias. Já a comunicação formal é usada dentro de uma empresa e de ambientes que nos pedem uma linguagem universal, que todos consigam entender. Olá! Agora nós vamos falar um pouco sobre comunicação assertiva e o que podemos fazer para melhorar a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo interagindo uns com os outros, pois, desde que nascemos, somos inseridos em grupos de convivência, sendo o primeiro deles a família, depois a escola, o trabalho, entre outros. Entretanto, a forma como nós nos relacionamos com os outros não é determinada pela genética, mas sim aprendida no decorrer de nossas vidas. Isso significa que o nosso comportamento pode ser modificado, que podemos aprender novas e melhores formas de nos relacionarmos. Dessa forma, existem 3 maneiras pelas quais nós podemos nos comunicar, sendo elas o comportamento assertivo, o comportamento agressivo e o não assertivo ou passivo. Pessoas que se comportam de maneira assertiva defendem as suas opiniões, respeitando as opiniões dos outros. Seus pedidos são feitos de forma direta e honesta, o que aumenta as suas chances de alcançar seus objetivos. Pessoas assertivas expressam seus sentimentos, bons e ruins. Sabem aceitar um não sem se sentirem constrangidas ou envergonhadas. Pelo contrário, ser assertivo proporciona ao indivíduo sentir-se bem, o que consequentemente melhora sua autoestima. Em contraponto, pessoas agressivas são aquelas que necessitam humilhar os outros para que se sintam valorizadas. Não respeitam as opiniões alheias e se expressam de maneira grosseira. Normalmente, tais pessoas conseguem atingir seus objetivos, mas são acompanhadas por um sentimento de culpa,
e fazem com que as pessoas de seu convívio se sintam mal, ofendidos e com raiva, levando-os a se afastarem dos agressivos que acabam ficando solitários. E por último, temos aqueles que se comportam de maneira passiva, isto é, que evitam o confronto a todo custo, deixam sempre que outras pessoas decidam por eles, não falam de forma direta o que querem ou o que precisam e por isso não conseguem alcançar seus objetivos. Tais pessoas costumam se sentir culpados, com raiva e inferiorizados. O pior é que os amigos também ficam chateados, porque são obrigados a adivinhar o que passa na cabeça do outro. Como vimos, comunicar-se assertivamente é a forma que mais beneficia o indivíduo, pois melhora sua qualidade de vida, tanto pessoal quanto profissionalmente. Seus relacionamentos se darão de forma verdadeira e harmoniosa. Entretanto, para toda mudança comportamental que se deseja alcançar com sucesso, é necessário muita prática para que venha se tornar um hábito. Dessa maneira, primeiramente, é preciso entender que ao se ouvir um não, ele é dito para o assunto ou ideia que foram propostos, e não para a pessoa em si. Esse entendimento torna fácil de se ouvir quanto de se dizer um não quando for necessário, sem se sentir mal. Outro aspecto que precisa ser assimilado é o de que, assim como nós, os outros também têm seus direitos e limitações e devem ser respeitados. E dessa forma, ao conseguir colocar seus limites, expressar as suas satisfações e insatisfações, não há necessidade de engolir sapos, explodir, agredir ou dramatizar. Basta aprender a comunicar-se de forma adequada. Dessa forma, existem pelo menos 6 passos a se seguir para que possamos modificar o nosso comportamento e tornarmos pessoas assertivas. O primeiro deles é reconhecer que comportamentos são aprendidos e, por isso, podem ser modificados. Ser capazes de perceber quando se é assertivo, agressivo ou passivo e em que momentos isso ocorre. Iniciar o treinamento escolhendo um comportamento agressivo ou passivo que se queira modificar e que não possua um alto grau de dificuldade e praticá-lo. Observar pessoas que desempenham bem o que se quer atingir e tê-las como um modelo. Praticar e escolher um outro comportamento um pouco mais difícil que o anterior e praticá-lo e assim sucessivamente. Entretanto, se não obtiver êxito, recomenda-se a procura de um profissional especializado para orientá-lo a chegar onde deseja. O processo de comunicação assertiva é dividido em 4 componentes, sendo eles a observação, sentimento, necessidade e pedido. Isto é, primeiramente, observa-se o que está acontecendo em determinada situação. Em seguida, busca-se identificar os sentimentos que surgem diante daquela situação. Posteriormente, procura-se reconhecer quais das necessidades estão ligadas aos sentimentos identificados. E, por fim, tendo consciência desses 3 componentes, o indivíduo expressa clara e honestamente o seu pedido. Exemplo: Ana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, eu me sinto diminuído e irritado. Porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Outro exemplo: entendo que há erros em meu relatório que a deixou frustrada, pois de acordo com o nosso planejamento, ele precisa ser enviado com urgência. Então, você poderia me repassar mais detalhes de como quer que eu faça para ficar como você espera? O outro aspecto dessa forma de comunicação consiste em receber aquelas mesmas 4 informações dos outros. Nós nos ligamos a eles primeiramente percebendo o que estão observando e sentindo e do que estão precisando, e depois descobrindo o que poderia enriquecer suas vidas ao receberem a 4ª informação, o pedido. Agora é a sua vez de praticar e tornar-se uma pessoa assertiva.